Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai repercutir o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste sábado, dia 6 de julho de 2024. Amanhã o Internacional está de volta ao estádio Beira-Rio, depois de muito tempo, tudo que aconteceu por conta das enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul, e a gente vai trazer todos os detalhes e bastidores desse retorno do Internacional à sua casa, a grande festa que a torcida do Inter está já preparando para o jogo de amanhã contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, as 3 novidades que o técnico Eduardo Cudê tem para este jogo e principalmente para começar a partida de amanhã às 18 horas nesse retorno do Inter ao estádio Beira-Rio. E a gente também vai falar sobre mercado, porque o Inter procurou nas últimas horas um atacante que é um dos destaques, é verdade, do futebol brasileiro, e a gente vai falar muito sobre isso. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar uma free bet de 20%, sair brincando. É uma barbada lá na KTO, tá? Primeiro depósito e primeiro registro, código DIAS. Tu vai ganhar uma free bet de 20% em cima do valor que tu fizer a tua brincadeira. E aí, tu vai sair brincando lá na KTO e é muito mais fácil utilizando o código, tá certo, gente? Bom, vamos lá? Vamos começar a falar do Internacional aqui. O Inter treinou hoje à tarde, tá muito frio, mas teve um solzinho pro treinamento do grupo de jogadores do Internacional no CT Morada dos Quero-Queros em Alvorada, e o técnico Eduardo Cudê fechou a preparação da equipe para o duelo de amanhã, 18 horas contra o Vasco da Gama no estádio Beira-Rio, o retorno do estádio do Internacional. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos, check-in está aberto desde o último meio de semana, venda de ingressos para o torcedor que não é sócio também. Ainda tem ingressos, mas poucos para a partida de amanhã no estádio Beira-Rio, que vai marcar aí esse retorno do povo colorado ao gigante da Beira-Rio, do time do técnico Eduardo Cudê também. A gente sabe, foram 11 jogos em 38 dias, em nenhum momento o Inter pôde jogar de fato como local. Todas as vezes, claro, que o Inter jogou em casa, com mando de jogo do Internacional, seja no Alfredo Jaconi, seja em Barueri, em São Paulo, que foi o primeiro jogo, aquela derrota por 2-1 na Sul-Americana contra o Belgrano da Argentina, no Heriberto Rilse contra o Galo e contra o São Paulo, em Florianópolis, no Orlando Scarpelli contra o Corinthians. Todos esses jogos, é verdade que tinham mais torcedores do Inter, mas eram jogos que não eram na casa do Internacional, que o Inter teve que realizar deslocamentos, uma logística muito complicada, obviamente, idas de ônibus, de avião, enfim. Mas chegou o tão esperado momento, o Beira-Rio está pronto, o gramado está bom. Eu recebi até algumas imagens, essa pessoa pediu para que eu não divulgasse as imagens de hoje do gramado do Beira-Rio, e eu vou respeitar o que essa fonte me pediu, mas ontem mesmo o Inter já havia divulgado outras imagens também de como estava o gramado do gigante da Beira-Rio. Está em plenas condições para receber amanhã às 18 horas essa partida do Campeonato Brasileiro entre Inter e Vasco. Obviamente a obrigação do Internacional é vencer. Bom, o técnico Eduardo Cudê tem notícias importantes para essa partida. Vitão, Bustos e Wesley, os 3 jogadores estão relacionados para a partida de amanhã contra o Vasco da Gama. O Bustos recuperado de dores na região torácica. O Vitão teve só um desgaste físico, não teve lesão, não foi por conta de uma lesão que ele ficou fora do jogo do meio de semana, um empate 1-1 contra o Flu no Maracanã. Tá voltando, vai ser titular normalmente ao lado do Fernando. E o Wesley, recuperado de uma osteite pública, que é uma inflamação, nada mais é do que uma inflamação na região do pubis. É uma lesão pubiana, claro. É uma lesão que tem que ter cuidado. A gente já viu diversos casos, o que me vem à mente é o Juliano, ex-Inter, ex-Grêmio também, que sempre tinha essas dores no pubis. Tem que ter o cuidado, mas o Wesley treinou normalmente, sem dores, deve ir para o jogo e deve começar a partida de amanhã contra o Vasco. As dúvidas, Thiago Maia e Arangues, os dois ainda são dúvidas, não participaram da atividade inteira de hoje à tarde no CT de Alvorada. Ener Valencia, que está retornando da seleção equatoriana, eliminado nas quartas de final da Copa América para a Argentina na última quinta-feira. O Ener Valencia ainda é dúvida, tá? Mas existe uma possibilidade dele não ser relacionado, dele ficar em um dos camarotes do Beira-Rio acompanhando a partida, sendo preparado para o jogo do meio de semana. No meio de semana tem Copa do Brasil, jogo de ida da terceira fase da competição, Inter
e Juventude. Pode ser que o Enner seja preparado para começar esse jogo, estar 100% para esse jogo e não entrar em campo nem no banco de reservas, ficar amanhã contra o Vasco. Vamos ter que aguardar aí a oficialização do clube, a lista de relacionados, enfim. Tentando desenhar esse provável Inter com esses 3 retornos que eu citei, do Bustos, do Vitão e do Wesley, tá? Fabrício no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Fernando a dupla de zaga e o René na lateral esquerda. O René não tá suspenso. Até na transmissão do Premier apareceu na quinta-feira no jogo contra o Fluminense lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, que o René teria levado cartão. E aí seria o terceiro dele, ele ficaria fora do jogo de amanhã. Porém, na súmula não consta esse cartão pro René, então ele não tá suspenso, tá à disposição e vai pro jogo contra o Vasco. No meio de campo, Rômulo, primeiro volante, Bruno Henrique, Wanderson e Wesley, e o ataque de Alan Patrick e Alário, esse é o provável Inter para encarar amanhã a equipe do Vasco da Gama. Gente, avançando, eu quero trazer uma informação de mercado de transferências que é bem importante e diz respeito à procura do Inter por um 9. Sim, o Internacional está procurando um centroavante. Aí vocês vão dizer, pô Lucas, mas a gente trouxe Alário, a gente trouxe Borré, tem o Enner desde o ano passado aí, para que mais um atacante? Já expliquei, mas vou reforçar essa informação aqui para vocês. O Alário tem sentido algumas dores no joelho. Ele já está recuperado da lesão no ombro direito, ainda faz alguns tratamentos especiais para não voltar a sentir essas dores no ombro, porém ele tem convivido com algumas dores no joelho. E a gente sabe que o Enner Valencia e o Borré até o final do ano vão ser convocados em outras oportunidades. Tem mais data FIFA além da Copa América até o final desse ano de 2024. Tem eliminatórias para a Copa do Mundo. Então eles vão acabar sendo desfalques para o Inter porque vão ser convocados o Enner Valencia pela seleção equatoriana e o Borré pela seleção colombiana. Com isso, o Internacional procurou nos últimos dias o Daverson, um nome que o Inter já olhou em outras oportunidades e que a informação que eu tenho é de que o Kudê gosta muito do atacante que tem contrato até dezembro no Cuiabá, já pode assinar um pré-contrato, não está jogando, está afastado por algumas divergências do Daverson e do Cuiabá para uma liberação. O Grêmio chegou inclusive a se acertar com o jogador nessa última semana, mas o negócio até o momento não avançou para um fechamento e o Inter procurou o Daverson e o seu empresário para saber as condições do negócio. O que a gente sabe que foi pedido pelo Grêmio, tá? Pro Grêmio, aliás, pelo Daverson e seu empresário. Foram pedidos 3 milhões de reais em luvas para o jogador e um salário na casa de 800 mil reais. O Inter também ouviu esses valores e por conta disso o Inter não chegou nem a avançar nessas conversas, mas o nome foi procurado e foi olhado pelo departamento de futebol. O Grêmio ofereceu algo na casa de 400 mil, metade do que o Daverson pediu, que era 800, e metade das luvas também, 1,5 milhão de reais que foram oferecidos pelo Grêmio em luvas para o jogador. Lembrando, ele já pode assinar um pré-contrato. Ele assina por exemplo, vamos supor que o Inter fecha com o Daverson. Ele assina um pré-contrato e aí, na pior das hipóteses, ele vai ser jogador do Inter no final do ano e início do ano que vem. Mas aí, obviamente, seria para tentar trazer o jogador agora, teria que negociar uma liberação com o Cuiabá. Se fala lá no Mato Grosso que o Daverson chegando num acordo com o clube, o Cuiabá não vai dificultar, porque o Cuiabá não vai ficar com o Daverson por lá. Mas repito a informação, o Inter procurou, viu que os valores eram muito altos e saiu de qualquer possibilidade de um negócio com o atacante, tá certo, minha gente? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima!